noite. Galera, boa noite. Eu sou o Alberto, fundador e criador do perfil W Basketball Champion. E eu tô com essa série que se chama Construindo o Futuro Juntos. É uma série para dar mais visibilidade para o basquete feminino brasileiro, né? É uma forma de eu contribuir nessa quarentena, trazendo o tema, né? Basquete feminino em voga, nas redes sociais. E eu convidei algumas pessoas que, direta ou indiretamente, eu admiro, né? E tem uma história muito rica, muito linda para estar compartilhando com a gente. E como não podia ser diferente, hoje é o dia da Nádia. Eu convidei a Nádia para estar participando e ela aceitou de forma muito positiva e eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado. E hoje ela vai compartilhar para a gente um pouquinho da trajetória dela, dos desafios dela que ela teve na carreira dela até hoje. E eu espero que vocês gostem. Se tiverem algumas perguntas, façam aqui no chat, que eu vou estar vendo, filtrando aqui, e no final a gente faz as perguntas para a Nádia, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, espero que vocês gostem, tá? Nádia, pode colocar a sua apresentação aí. Tá. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui e por se interessarem um pouco, né, na minha história do basquete e história de vida também. Eu vou abrir um... Vê se tá aparecendo aí. Beth, tá aparecendo o slide? Ainda não. Calma aí. Tem que ir lá em apresentar. Aí, agora vai abrir. Abriu. Tô vendo o seu computador. Isso, abriu. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da minha carreira no Brasil e como eu conheci o basquete. Na verdade, o basquete eu conheci na educação física, quando eu tinha 11 para 12 anos. E eu gostei tanto que minha mãe ligou na prefeitura de Maringá para saber onde tinha escolinha e tal. Foi aí que eu comecei a treinar no Regina Mundi, só que naquela época acho que eu não sabia nem correr direito, então eu ficava numa parte fora da quadra, aprendendo a arremessar, a fazer passe também. E aí foi quando eu comecei a jogar com as meninas da minha idade, no caso eu tinha 12 anos. E aí comecei a disputar campeonatos regionais e até eu fui num campeonato em São José dos Pinhais. Era um projeto da Hortência, chamava Centro de Excelência. E lá um pessoal de São Paulo me viu, e já eu era bem alta, media 1,85 com 12 anos. E aí eu fui para Jundiaí. Jundiaí eu fiz toda a minha base lá. Eu acho que eu fui campeã em todas as categorias, era muito forte nessa época. Treinei com o Taralo, com o Jair. E no meu último ano de juvenil, era meu primeiro ano de juvenil, eu fui para León. E lá, imagina, uma menina de 18 anos treinando numa equipe Liga 1, que tinha Alison Pfister, Muriel Page, e naquela época tinha umas 4 ou 5 jogadoras na seleção da Espanha. Só fera. Só fera. Foi um aprendizado, assim, imenso. Eu jogava universitário e treinava com essas meninas. Era desde a academia, do físico, e ali do 5 contra 5 eu também participava. E, nossa, meu Deus, a alegria de poder estar conhecendo essas meninas, assim, presencialmente, né? E aí, no meu último ano juvenil, eu fui para São Caetano. Lá eu fiquei 2 anos e foi uma transição muito boa, porque eu era meu último ano juvenil e lá já tinha adulto. E a gente sabe o quanto isso é difícil no Brasil, você ter uma categoria de base junto com adulto, né? Uhum. Então eu tive uma oportunidade grande de já estar jogando adulto sendo juvenil.
E eu acredito que muitas jogadoras de base que têm potencial se perdem um pouco nessa transição, pelo fato de não ter muitos times adultos que dão oportunidade para essas meninas, né? E logo depois eu joguei em Santo André, fiz São José dos Campos, fiquei 2 anos em Recife e Maranhão. Na seleção brasileira eu já participei de 2 Olimpíadas, a de Londres e do Rio, no Campeonato Mundial da Turquia, pré-olímpico, onde fomos campeãs, e campeão também do Sul-Americano 2 vezes. Fora também a categoria de base, que eu participei de todos os tipos de campeonatos, desde Sul-Americano até Mundial. E também já participei de uma universidade com o Brasil. WNBA. Fui em 2014 para Atlanta, onde eu tive a primeira oportunidade de fazer um training camp. O temido training camp, né? Nossa, eu acredito que esse é o sonho de todas as jogadoras e no meu caso não foi diferente. Eu consegui jogar 3 temporadas lá. O primeiro ano foi em 2014, onde eu participei eu acho que no training camp tinham como umas 20 meninas lá. E eu consegui ficar entre as 12. E teve um momento que me marcou muito, que foi com a asma. O treinador naquela época era o Michael Cooper. E ele era famoso assim de dar uns treinos super militares e tudo tinha que pagar. Errava um passe, todo mundo pagava. Errava uma bandeja, zerava e pagava. E tinha um treino de lance livre, que a gente formava uma fila debaixo da linha do fundo, debaixo da tabela, e aí todo mundo ia lá e arremessava 2. Se você metia os 2, beleza. Se você errasse, todo mundo tinha que correr até o fundo da quadra e voltar em 24 segundos. Nossa. Você ia tentar de novo. Se você errasse de novo, 4 quadras em 48 segundos. Imagina, na minha primeira vez, eu fiquei no fim da fila. Pra quê? A hora que chegou minha vez, eu já tava morrendo de asma, cansada, nervosa. Claro, a gente quer acertar e chega na hora tudo treino. Eles só te interrompendo um pouquinho, eles já sabiam da sua asma? Sabiam, porque desde o primeiro treino, eu acho que desde o aquecimento eu já tinha sintomas, né? Sim. Então, e nessa época eu tive um apoio muito grande, psicológico também, da Érica e do Fábio. Então o Fábio ficava segurando minha bombinha, eu passava do lado dele, ele jogava, me dava água escondido, que não podia tomar água também. E aí chegou minha hora de arremessar, errei o primeiro. Vai todo mundo correr. E o povo tava muito cansado já. E eu com aquela asma, não conseguia respirar, vou chutar o segundo. Errei o segundo. Eu lembro que acho que foi até a Érica que falou: Nádia, para, pelo amor de Deus, a gente tá morrendo e você tá aí morrendo também, né? Melhor você parar. Eu falava: não. Fui chutar o terceiro, errei de novo. Aí na quarta vez acertei. E aí todo mundo morrendo e tal. E eu lembro que depois desse treino, a diretora veio falar comigo que o que eu tinha feito, ela não esperava, né? Porque eu tava realmente passando mal da asma, eu tava quase desmaiando. Superação, né? Isso aí ela viu que foi realmente uma superação e depois de uns dias já teve bastante corte, eu fiquei entre as 12. Então para mim foi uma alegria muito grande estar vivenciando tudo aquilo, estar jogando contra meninas que eu via pela internet. E foi uma experiência incrível. Então eu fiquei 2014 lá, 2015 e 2017 eu tive uma outra oportunidade de ir para Indiana. Mas Indiana foi como foi um chamado, né? Eu fiz uma temporada muito boa na Espanha, no meu primeiro ano. E aí a técnica de lá me chamou para poder fazer parte do time. Claro que eu passei pelo processo também de training camp, mas aí eu acabei ficando entre as 12 também. Europa aconteceu assim como se fosse... Parece que eu tinha virado a página do meu livro, fosse um novo capítulo, né, de basquete. E na Europa foi que eu subi vários degraus e acredito que foi no momento exato. Eu já tinha 26 anos quando isso aconteceu. E claro, minha maturidade no basquete já estava
muito além de quando eu saí com 18 anos. E o primeiro ano eu fui para São Sebastião, de Púscoa, e lá eu fui para o time para tentar ajudar o time a subir um pouco na tabela. Eles estavam quase na fase de rebaixamento. Então eu cheguei lá, tinha a Paola Ferrari, que jogou no Brasil também. E a gente começou a ganhar jogos, ganhar, e chegou até as quartas de finais da liga principal da Espanha. Depois daí eu fui para Girona, que é um time completamente diferente, um time mais, como pode dizer assim, mais profissional. Lá a gente jogava Eurocopa, e dentro desse time também eu era uma peça fundamental. A gente chegou no último ano até a semifinal da Eurocopa e fomos campeãs da Liga da Espanha. E em 2019, até agora esse ano, eu estava no Flamengo, que é da França. E lá também um time muito bom, com jogadoras da seleção da França, da WNBA. Foi uma experiência incrível, sendo que foi curta para mim, né? Que eu acabei me lesionando. E aqui está uma foto de quando a gente foi campeã da Espanha. Foi um momento assim muito gratificante para mim. Agora eu vou falar um pouquinho da asma, da aceitação da asma. Muita gente me pergunta como que eu consigo jogar com a asma e como que eu faço com bombinha. Na verdade, desde criança eu sou asmática, né? Eu nasci com uma má formação nos órgãos respiratórios. Então, desde criança eu tive que aceitar isso, né? Até eu brinco, assim, quando eu conto isso, que até nas brincadeiras de rua eu tinha dificuldade, porque eu brincava de esconde-esconde, as crianças todas sabiam onde eu estava, porque eu me escondia e já escutava meu peteando, aquela coisa de criança correndo para lá e para cá, né? E no basquete não foi diferente. No começo eu tive muita dificuldade, quando fui para São Paulo com 13, 14 anos, porque os técnicos lá não entendiam muito bem. Quando eu saía do meio do exercício, porque eu estava com muita asma, eles achavam que era o famoso Miguel, né? Então demorou assim para eles entenderem qual era a minha dificuldade, né? Então aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui conhecendo meus próprios limites, meus limites respiratórios, porque teve um fato, até não esqueço disso. Eu estava com a seleção, não lembro aonde, fazendo uns amistosos, e a seleção masculina também estava. E a gente estava fazendo um treino físico, nossa, muitos tiros, assim. E claro, eu como atleta, sempre dou a mais do meu limite, né? Mais do que eu posso. Sempre as meninas falam, Nádia, para, descansa, respira um pouco. Mas eu tô lá. E foi numa volta de um tiro, eu realmente apaguei. E aí Você desmaiou? Desmaiei, apaguei, assim. Nossa. Aí vieram também bombinha, já vi o mestre do masculino, os meninos do masculino tudo olhando, preocupados. Nossa, que vergonha, né? Mas bastante vezes aconteceu isso já comigo, de não saber controlar muito bem. Claro, de querer fazer a mais, né? Isso porque na verdade você também estava se descobrindo ali, né? Até Sim. Onde você poderia chegar, até onde você poderia aguentar, né? Nessa questão. Sim, então hoje não, hoje eu consigo controlar muito bem. Até na Europa eu me sinto melhor pelo fato de ter a climatização, né, nos ginásios. Eu não sinto aquele... Igual aqui, se eu jogar no inverno, eu sinto muito, porque os clubes não têm essa estrutura, né? Então lá eu consigo controlar bem e nesse último ano eu tive pouquíssimas vezes de crise e já consigo controlar bem esse fato. Às vezes até não tenho asma, até esqueço, mas normalmente quem me conhece sabe, eu ando com uma bombinha, um no carro, um na cama, um na mala da físio, qualquer lugar que você vê tem bombinha minha, né? Porque a qualquer momento pode me dar uma crise. Aqui foi uma reportagem que fizeram quando eu estava em São José, porque, querendo ou não, são poucos atletas profissionais, né, que passam por isso. Então, eles fizeram essa matéria, foi antes das Olimpíadas de 2012. Agora, lidando com o inesperado. Foi um momento da minha carreira que foi bem assim, como posso dizer, bem diferente. Eu fui dispensada de 2 clubes no mesmo ano.
Nenhum atleta profissional espera isso, né? Uma carreira ser dispensada de um clube, ainda mais sendo adulta, né? E, enfim, eu estava nesse time aqui do Brasil, estava jogando pouquíssimo, só entrava para outra atleta respirar. E a gente sabe, quando a gente não joga, o nosso desânimo vai aparecendo, a gente parece que até desaprende a jogar, né? Então, quando acabou esse campeonato, eu tive a notícia que o clube não queria seguir comigo, sendo que eu acho que eu tinha um ano a mais nesse time. E nossa, parece que foi o fim para mim. Eu fiquei muito triste, desanimada, não sabia o que ia acontecer mais no basquete, pensei até em desistir. E aí eu fui para Atlanta, no meu segundo ano de Atlanta, o que aconteceu? Também me mandaram embora. Mas esse ano foi um ano lá de Atlanta que o time não estava muito bem encaixado, a gente estava perdendo muitos jogos, muito mesmo, então a comissão técnica decidiu a fazer várias trocas, mandou bastante gente embora esse ano. Até eu lembro que a Erika foi trocada para Chicago. E, enfim, voltei para o Brasil, mais desanimada ainda, tentando reverter essa situação, né? E tentar de alguma forma tirar um aprendizado disso, porque eu tinha duas opções. Ou ficava triste, me lamentando, procurando o culpado, porque a culpa foi de fulano, de ciclano, ou eu erguei minha cabeça, ver aonde eu tinha errado, tentar melhorar, né, o meu jogo interior, ou o meu aspecto físico, e seguir em frente. Foi aí que, olha, uma das melhores coisas eu falo assim, da minha vida no basquete, foi ter ido para o Maranhão, né? A princípio eu estava meio assim, duvidando, falei, eu vou, não tenho nada a perder. E era uma equipe que tinha, claro, a Isiana, então a gente tinha a meta de ser campeão, né? Eles montaram um time para ser campeão. No começo eu lembro que era um time... no começo tinha bastante desfalque de lesão, então a gente começou assim, não estava muito bem entrosado, mas no meio do campeonato adiante, nossa, eu nunca vi um time tão unido. Um time assim, visando a mesma coisa, que era ser campeão, e todo mundo ajudava todo mundo. E foi que a gente conseguiu ser campeão em cima de Americana, que naquela época tinha, nossa, era o time assim, vencido, né? Então eu olho isso como aprendizado mesmo, porque não é porque algo negativo acontece na sua vida, na sua carreira, que você tem que abaixar a cabeça e só pensar nas coisas negativas, né? Eu acredito que tudo acontece na sua vida por alguma razão. Então, nessa época, parecia que eu estava dando 10 passos para trás na minha carreira, na minha vida, mas, na verdade, eu dei 15 na frente. Que fui para o Maranhão, me destaquei, era a pivô principal, e fomos campeões. Então, e logo depois apareceu a oportunidade de ir embora para a Europa, aonde foi um outro capítulo da minha vida. E sobre cirurgia, quem me conhece sabe, eu tenho 4 cirurgias aí ligamentares. E uma coisa que o atleta ali não, como aconteceu comigo na asma, né? A gente não sabe lidar com o limite. Em todas as minhas lesões eu sempre ia além disso, né? Eu sentia dor, no caso dos meus punhos. Eu já tinha rompido o ligamento, e o que aconteceu, né, em São Sebastião? Eu rompi meu ligamento, mas eu sabia que o time precisava tanto de mim, mas tanto que eu bati no peito e falei, não, eu sou forte, eu aguento, eu faço um tape, e fui embora, sabe? E lá eu joguei por 3 meses, com o ligamento rompido, e depois eu acabei indo para Indiana. Falei, não, se eu aguentei jogar aqui, eu vou aguentar lá também. Foi aonde eu só fiquei 3 meses em Indiana, não estava aguentando mais meu punho. Vim para o Brasil, e aí eu pensei, conversei até, né, com o meu empresário Fábio, falei, Fábio, e agora? Plano de saúde eu não tenho, porque eu moro fora, não moro aqui. Falei, vou falar com o time de São Sebastião, que eles vão me dar um apoio, né? Vão, sei lá, tenho seguro e tal. Aí falaram, não, Nádia, você já foi para outro time, a gente pode fazer nada aqui. Eu estava em Indiana ainda, a gente tentou falar com o time, eles falaram, não, Nádia, mas você já chegou lesionada aqui, não há nada que a gente possa fazer.
enfim, entrei em contato no Brasil com outras pessoas também. E foi a hora que eu me vi assim, sozinha. Falei, e agora? Eu preciso operar minha mão, porque ano que vem tem outro campeonato. Foi aí que eu tive que desembolsar tudo no meu bolso, procurar um médico particular e foi onde eu fiz a minha cirurgia. Tá, seguinte, aconteceu. Só uma perguntinha. Foi uma cirurgia muito delicada que você teve que fazer no punho? Foi uma cirurgia ligamentar, né? Como eu rompi e continuei jogando, o que aconteceu? Os ossos iam se espaçando, né? Uhum. Cada vez mais, e eu tava com risco aí de ter uma artrose na mão, mas graças a Deus meu punho esquerdo ficou zerado, né? E no Bem, punho direito aconteceu a mesma coisa. Sabe o que eu não entendo? É que quando eu rompi os dois ligamentos do punho, foi algo assim, bobo, eu não caí, não foi por uma queda, não foi por nada. Eu lembro que do punho esquerdo, isso que dá usar a mão esquerda, né? Nunca usava. Aí fui arremessar uma bola debaixo do ar com a mão esquerda e senti o estalo já, foi aí que rompeu. E do punho direito, estava jogando, eu recebi um passe da Laia Palau, e a hora que eu recebi o passe, eu já senti, falei, nossa, alguma coisa aconteceu de errado. E pior que eu estava livre, tive que chutar. Aí foi que eu senti também o ligamento estourando. Aí em Girona, eu estava numa fase muito boa, estava jogando super bem, a gente estava indo muito bem na Eurocopa, e foi que rompi o ligamento, eu bati no peito de novo, falei, não, eu quero continuar jogando, quero continuar ajudando o time, porque lá também eu era a pivô principal, era uma das principais do time, né? E bati no peito e fui, mas passou 2 meses, eu já não aguentava mais de dor, eu sentia que cada vez estava pior, e acabei fazendo uma outra ressonância, vi que cada vez estava pior, já estava tendo artrose. E aí eu falei com o time, falei, olha, eu vou jogar até tal jogo, até que foi contra o time da Clarissa, foi contra Lyon, a gente passou essa fase, chegou na semifinal da Eurocopa, e aí foi o dia que fui fazer minha cirurgia. E nesse processo, o clube sempre pedia, não, Nádia, aguenta mais uma semana, a gente precisa de você é importante, né? Ficou ali na cabeça, né? Aí eu aceitava, mas eu falei, então depois da semifinal, eu pego e faço a cirurgia. Aí, tanto que eu doei para esse time, para Girona, eles quiseram renovar meu contrato para o terceiro ano. Eu fiquei muito feliz porque esse time, para mim, foi um dos melhores times que eu já joguei. Aí, o que aconteceu? Na outra temporada, quando virou o ano, eles ficaram sabendo que eu teria que jogar com a seleção em setembro, que eu acho que era a época do... Eu não lembro que campeonato que foi, e na mesma data eu teria a Copa de La Reina da Espanha, né? Então, no caso, eu não poderia jogar com o time, e aí foi que eles realmente falaram assim, Nádia, ou você escolhe, ou você fala não para a seleção, ou a gente não vai poder ficar com você. E, tipo, fizeram um descaso, assim, né? Porque eu me doei tanto para esse time, e aí nessas horas que a gente vê como o atleta, às vezes, não é tão respeitado, sabe? Porque a gente se doa tanto, tanto, e no fim, hoje eu me vejo com uma artrose no punho direito, ainda com um pouco de dor, sabe? E eu fiquei bem chateada. Foi nessa época eu comecei a pensar diferente, né, sabe? Eu comecei a pensar realmente que o clube é meu trabalho e não tô bem, vou fazer o quê, né? E foi assim. E agora eu vou entrar num outro aspecto um pouco delicado para mim, que é a saúde mental do atleta. Ainda mais no atleta, né, que é visto como um super-herói, que é um exemplo assim de bem-estar e saúde, mas que nem sempre é assim, né? Eu participei de alguns algumas lives, né, que eu vi poucos atletas falando sobre a saúde mental, porque eu acho que não existia um tabu, como assim um atleta, né, que é visto como um ser que não tem problemas mentais ou outros tipos de problemas, né? Vocês são vistas E, como meio que
super-heróis, né? Isso, é exatamente Perfeitas, isso. não passam por dificuldades extra-quadra e sempre estão ali dispostas, com um sorriso no rosto, Isso, treinando, jogando campeonatos, né? isso. E aí eu comecei a me perguntar agora no meio dessa pandemia, porque eu vejo tantas lives falando de como se exercitar em casa, slide de professor fazendo atividade física com os atletas e a comissão técnica preocupada com a forma física, mas eu nunca vi algum tipo de live ou com algum tipo de preocupação com a saúde mental dos atletas, né? Isso, para mim, é fundamental e eu vejo pouco isso. Então, para mim, falta mais é, na parte da comissão técnica, de clubes, eles estarem mais, como eu posso dizer, Inserirem a pessoa, né, inseridos, do isso, psicólogo. inseridos. Isso, porque hoje já tenho 31 anos, já sou uma profissional. Imagina uma menina que tá. Calma, uma menina Tranquilo. que está. Calma aí, não sei o que é. Desculpa. Imagina, tranquilo. Imagina uma atleta categoria de base que Uhum. esteja passando por um momento delicado. Como que ela vai virar para o técnico, para a comissão técnica, sabe? E eu Uhum. sinto que é isso mesmo, eles não estão inseridos nesse assunto. Eles vão pensar que é uma fraqueza, que é só pensar positivo e vamos lá, ter força de vontade, e não é bem assim. Sabe, eu já passei por situações que foram bem pesadas para mim e eu me vi assim como vou pedir ajuda para quem? Para amigos, família, para o time. A minha última opção era falar pro time. Eu nunca comentei, sabe, com ninguém de ninguém assim do clube que eu tivesse passando por uma dificuldade. Então, e já passei também por momentos que a comissão técnica descobriu que eu fazia um uso de algum tipo de medicamento, sabe, para minha ansiedade, e eu via todo mundo me olhando com cara de tadinha, precisa conversar, sabe? Então, esse momento para mim foi bem difícil mesmo. Eu num campeonato e aí que eu percebi, falar, gente, mas como existe preconceito ainda, né? E Exato. preconceito vendo de pessoas que são experientes, de comissão técnica, que são, sabe, que tem aí anos e anos de vida, assim, e ter esse tipo de preconceito ainda, né? E às vezes Então, é falta de preparo também, né, Nádia? Se a gente for analisar, tem muito técnico mal formado também. Então, isso, isso, aquela sensibilidade que deveria ter com o atleta ali, ele não tem. Então, existe isso também. Né? sim. E, claro, cada atleta tem uma personalidade diferente, e eu tenho o meu jeito de ser, eu sou mais quieta, sabe? Eu sempre sou mais da minha, reservada, e nessa época acabavam confundindo um pouco. Não é porque eu sou ansiosa ou vamos supor que eu tive depressão, sabe, que eu não vou poder jogar, que eu não vou poder, sabe, tá bem ali. Então, e um outro fato também, eu joguei em vários times e apenas um time tinha o acompanhamento de uma psicóloga, né? Que no caso foi em Recife, com a Rosângela. E por que não? A gente não precisa de fisioterapeuta, a gente não precisa de médico, de preparador físico, e por que não um psicólogo, né? Porque a mente é que comanda tudo ali. Exato. Então, acho que falta muito, como posso dizer, mais preparo, assim, sabe? Uma Porque, mudança de cabeça, né? sim, As pessoas que estão no topo, que estão ali, que estão com a caneta na mão, com o dinheiro na conta, elas
tem que ter essa sensibilidade, né? Porque a sim, psicologia esportiva, ela não é só importante quando você está no adulto, né? E extremamente sim, importante. Quando a menina está lá na base, cheia de lidando com as questões dela, né? Da adolescência, de tudo que acontece, ela também está precisando. Então isso é uma coisa que tem que partir de cima. E é uma coisa que tem que ser estruturada, né? Um exemplo que a gente poderia dar aqui, no caso da Liga de Basquete Feminino. É, viabilizar para os clubes, né? Porque a gente sabe a realidade do basquete feminino brasileiro, sim, mas viabilizar, procurar facilitar para as equipes para que elas melhorem a sua estrutura e possam oferecer essa psicologia esportiva desde a base para as meninas sim, e principalmente no adulto, né? sim, igual a gente vê agora no momento de pandemia. Nossa, acho muito legal Exatamente. a CBB tá fazendo várias lives, vários cursos e falando Exato. de corona e tal. Exato. E eu acho que seria legal fazerem uma live assim falando sobre isso também, né? Uhum. Porque eu hoje eu me sinto privilegiada de estar numa cidade pequena, que eu tenho academia aberta, eu faço academia, eu faço natação, eu pego minha bola, vou para Maringá numa quadra externa, eu treino basquete. Só que tem muitas atletas que não estão conseguindo sair de casa ainda. Então, eu me sinto muito privilegiada e acho que deveria ter mais. Acho que deveriam focar um pouco mais nessa saúde mental, né? Teve um caso de uma companheira de time na Europa, ela, ela era mais alta do que eu e eu sentia que ela se sentia um pouco constrangida, sabe? Assim, Sim. porque ela era muito alta, muito alta. E essa época ela estava sentindo, ela não estava jogando muito bem, pouco não entrava. E eu senti ela muito triste, mas muito triste, assim, reservada, sempre na dela. E teve uma viagem que a gente fez com a Aerocopa para a Itália. E nesse jogo a gente acabou ganhando, passou de fase, todo mundo foi curtir, né? Aproveitar e curtir a vitória num barzinho. Ele, claro, né? Bebida vai. E eu via que ela estava muito triste, muito triste. Mas não era pelo fato dela não ter jogado ou de ter jogado mal. Algo, eu sentia que era muito mais do que isso, né? E aí eu fiquei observando, eu vi as meninas, vamos, né? Se anima, pensa positivo, amanhã é outro dia. E aí eu puxei ela de canto, fui lá fora com ela e falei, olha, eu sei muito bem o que está passando. Só que na Europa, a gente sabe que o povo lá é muito frio. E se fala pouquíssimo sobre depressão e ansiedade, pouquíssimo. E eu falei, olha, vou ser sincera com você, eu acho não, tenho certeza, que você está com depressão. Aí ela começou a chorar mais ainda, e falava, Nádia, eu acho que é isso mesmo, mas eu tentei falar com meu marido, ele não entende, ele acha que é frescura. Fui tentar falar com a minha família, pedindo ajuda, eles acham também que é frescura. Então, eu vi, não é um problema só no Brasil, não. É mundial, é também na Europa, sabe, que tem um basquete bem mais evoluído que no Brasil, essa falta, sabe, de conhecimento, porque eles pensam que atleta só vai lá, treina, joga, faz o papel e pronto, e não é só isso. E ela era uma menina de 2,5 metros de altura, com puta potencial, estava passando por uma depressão e não tinha ajuda. Então, esse momento me marcou bastante também. Eu consegui ajudá-la um pouco, mas ela não queria passar por ajuda psiquiátrica ou procurar uma terapia. Ela sentia muita vergonha disso. Para você ver quanto esse tema é um tabu ainda, né? É um tabu, é uma realidade, né? É uma coisa muito séria, né? Só quem já teve ou passou por esse processo vai entender o quanto é complicado, né? Você se encontrar numa situação ali que não depende só de si, só, né? Depende Sim, de você quer sair daquela situação, mas você não tem forças. Você não é algo parece que às vezes até meio que sobrenatural que acontece. E agora você falou uma coisa muito importante. A importância de você ter aparecido na vida da sua amiga, né? sim, Porque você já tinha essa experiência, você pôde com a sua experiência ajudá-la
e de certa Aham. forma eu creio que você tenha feito muito bem para ela, né? Sim, sim. E isso é bastante importante. Eu já passei uma situação parecida na minha vida também, e eu entendo muito bem isso que você está falando. Desculpa ter te cortado. Não, que é isso. E eu, claro, passei por N momentos já, já vai fazer 5 anos que eu moro sozinha, assim, na Europa, né? Então, claro, é normal, às vezes você ter os seus altos e baixos, mas aí a preocupação é quando você se vê muito mais no baixo do que no alto. Então, não sei se tem alguma jogadora jovem aí assistindo, mas, sabe, não se sinta com vergonha, no caso, já me senti com muita vergonha de procurar ajuda, porque a nossa mentalidade hoje, a nossa cabeça é que move tudo, né? Então, se a gente não se sente bem, não é por um fato de se sentir, tô triste ou treinei mal. Tudo bem treinar mal, tudo bem se sentir triste, mas se isso acontecer mais frequentemente, né, eu acho necessário procurar um tipo de ajuda. No caso, eu me sentia um pouco sozinha na Europa. Foi aí que eu comecei a buscar uma válvula de escape que já estava dentro de mim, né, que era a arte. Eu desde criança já fui inserida nisso porque minha família inteira é musicista, minha avó dava aula de piano clássico, minha mãe também. Então, desde criancinha eu sempre fui inserida nisso. É aí que veio minha meu amor pela fotografia, pela pintura. Eu quando me via sozinha, graças a Deus eu morei em lugares fantásticos, sempre saía com a minha câmera, fazia fotos e isso me preenchia de uma forma que parecia ali que eu recebia um abraço, sabe? Parece que eu recebia uma ligação, eu estava apenas tirando uma foto e sempre buscava lugares bonitos, lugares que eu sentia uma paz dentro de mim. Com a meditação também, passei a meditar e descobri o quanto, sabe, me fazia bem, me completava. E até hoje eu sigo com a pintura, diariamente, não vou dizer que diariamente, mas semanalmente eu sempre que sinto assim uma inspiração, pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, eu procuro passar tudo isso nos quadros e para mim é mais do que um hobby, é algo que me ajuda realmente quando eu tô fora e quando eu tô triste, se tornou uma paixão para mim, né? E foi isso, foco, determinação e superação. Poxa, Nádia, eu vou fazer um. A Liege Torresan escreveu uma coisa aqui, eu quero ler pra gente aqui, que eu acho muito bacana o que escreveu aqui. Liege, me desculpe, Liege é masculino ou feminino? Liege. É feminino, Feminino? feminino. Tá. Ela diz assim, como a frase é só pensar positivo. A gente ouve muito isso, É, né? Às vezes você tá naquele momento do cão na sua vida, aí você vai conversar com uma pessoa que você acha que você vai ouvir algo positivo para te colocar para cima e te motivar, aí você ouve isso, né? É só pensar positivo, né? E aham, ela diz aqui que esse é só pensar positivo, ele esconde uma série de questões e é visto como uma isenção de responsabilidade do outro. E isso é muito verdade. sim, Porque vamos supor, se eu não te considero, se eu não gosto de você do jeito que você talvez imagina que eu gosto de você, você vem falar um problema seu pra mim, eu não vou ter esse comprometimento com você, de ir além desse é só sim, pensar positivo. Você tá entendendo? Eu não vou ter aquela atitude de, ô Nádia, vem cá. Você tá trabalhando agora? Que hora você sai? Passa em sim, casa, vamos conversar. E ficar sim, ali conversando com você. Ah, você tá muito mal? Meu, dorme aqui hoje. Eu vou falar pra sua mãe, você vai sim, ficar em... Você tá entendendo? O ir sim, muito além desse só pensar positivo, são raras as vezes que você encontra isso. sim, E a sim, atleta principalmente. E essa sua colega que você deu o exemplo, ela encontrou em você uma pessoa que foi além dessa frase, do é só sim, pensar positivo. Então ela diz assim, né? Como dizer, né? É só pensar positivo. E isso esconde uma série de questões e é vista como uma isenção de responsabilidade do outro. Parece que é usado como um escudo, eu uso como um escudo
para não enxergar além, ou seja, não me comprometer com você. Sim. Não me Sim. comprometer em te ajudar. Não me comprometer. Por quê? Porque eu estou interessado com seus pontos. Eu estou interessado com a sua performance. Sim. Eu estou interessado com o seu suor. Eu não estou interessado se você está com depressão. Eu não estou interessado no que está acontecendo na tua casa. Estou interessado no que está acontecendo no seu relacionamento fora daqui. Entendeu? Sim. Então ele usa, essa pessoa que não está nem aí com você, ela usa isso como escudo. A culpabilização de um indivíduo e a isenção da responsabilidade de um grupo, porque querendo ou não, quando a gente está falando de esporte coletivo, né, uma pessoa que está passando por uma situação dessa, ela é minha responsabilidade, da minha coleguinha, né, do time, Sim. querendo ou Sim. não. E como se nós não estivéssemos o quê? Interligados. Muito bacana isso, Liege. Parabéns pela colocação aí. E até agradeço, porque veio muito de encontro com o que a Nádia estava compartilhando com a gente aqui. Sim. E ainda mais que eu moro fora, às vezes eu me sinto sozinha, porque eu já tentei conversar com algumas amigas mesmo, assim, melhores amigas minhas lá da Espanha, e realmente eu sentia que elas não sabiam nada sobre o assunto, tipo, parecia algo assim, vamos falar sobre extraterrestre. Eu falar sobre depressão e ansiedade, elas não sabiam lidar com isso. Elas não conseguiam nem me ajudar. Então a gente vê como esse tema ainda é um tabu e tem que ser muito trabalhado ainda com as pessoas, né? Mas a gente vai mudar isso. O pouquinho que a gente puder fazer, Sim. a gente vai mudar. Eu acho que a gente tem que usar o espaço de voz para fazer isso que você está falando agora. O basquete feminino, o basquete, ele não se resume só à quadra, em fazer cesta, Sim. né? Nós somos humanos, nós somos pessoas. Primeiro de ser atleta, nós somos pessoas, né? Exatamente. E principalmente o basquete feminino, o ambiente do basquete feminino, ele vai muito além disso. São N questões, são N situações. A gente está vivendo um pouco disso hoje em dia, nesse mundo louco que a gente está vivendo. Então, eu te agradeço demais por você ter a sensibilidade, o desprendimento e a honradez mesmo de trazer uma coisa que, tipo, foi uma fragilidade sua. A gente poderia aqui estar falando de como era treinar com a Simone Augustus, como era jogar contra a Britney Griner. Você tá entendendo? Não. Tem coisa muito mais importante que só fazer cesta, que só jogar em W, que só jogar na Europa. E você mostrou pra gente isso aqui, né? E eu quero te agradecer demais por ter trazido esse debate. E realmente, isso é uma coisa que eu já estava pensando no ano passado, em começar a militar um pouco a respeito disso. A importância da psicologia esportiva nos clubes, a importância desse apoio para as atletas, entendeu? A gente infelizmente vive num ambiente de basquete feminino aqui no Brasil que tem muita atleta que às vezes sofre bullying do próprio treinador. Você tá entendendo? Então é complicado. É uma coisa que, vamos junto aí nesse propósito aí, que eu acho que a gente pode ajudar, Nádia. O que você acha? Sim, claro, eu acho que no Brasil mesmo, eu acho que estou sendo a primeira atleta a falar sobre isso, né? Outro dia eu participei de uma live do basquete mesmo, que a Cris do futebol estava falando, e ela chegou a comentar que também ela já teve depressão. Então parecia ali que era um assunto, sabe, mas como assim ela teve depressão? Algo tão surreal, sabe? E é algo normal. Eu espero poder estar ajudando algumas meninas aí, ver que isso é completamente normal. Mas você precisa de ajuda, né? Porque sozinho realmente não consegue passar por isso, né? Só mudando um tema rapidinho, tô vendo aqui que a Luciane Arantes está aqui. Isso, eu ia ler aqui, ó. Você quer que eu leia ou você quer ler? Não, pode ler. Eu ia ler. Ela escreveu mó bonitinho aqui, ó. Resolvi entrar na live porque além de estudar psicologia do esporte, atualmente eu conheci a Nádia aos 12 anos, na época escolar. Acho que fui sua primeira treinadora 15 anos atrás. E parabéns, né, pelo percurso. Ela tá te dando parabéns. É isso mesmo, ela foi que me mostrou o basquete, né? Eu lembro nos treinos, até emocionado. Não, pode chorar. Chora aí que nós estamos aqui tudo junto e misturado aqui. Aqui a gente pode se emocionar também. Ela me levava no fundo da quadra e ficava me ensinando, né, como que arremessava e como
fazer os passos. Então, obrigada, Luciane, por ter me mostrado o basquete. Luciane, abre o microfone aí, fala uma palavrinha para Nádia. Nossa, Nádia, tudo bem com você? Tudo bem, quanto tempo, né? Quanto tempo! É a primeira vez que eu vi você jogando pela seleção brasileira, eu nem sabia que você jogava na seleção brasileira. Eu falei assim, nossa, eu conheço essa menina. A Nádia chegou enorme para treinar, grande, Magrela. ela era o dobro do tamanho das meninas. Só que a equipe já trabalhava há algum tempo, então as meninas já sabiam fazer alguns fundamentos, já conheciam o basquete. Eu falei, não, Nádia, você vai para o campeonato para gente. Na tabela mini, ela pegava a bola e só colocava dentro da cesta. Por que Não que eu não entendi? precisava ainda Por que você não falava, arremessar. Nádia, salta um pouquinho, né? Você Ah, ah. enterra. Podia ter enterrado naquela época, mas eu não tinha coordenação para nada. Mas ela estava começando, eu acho que foram 2 meses de treinamento. Aham. E aí, 2 ou 3 meses, e aí a gente já foi para um campeonato. Chegou Sim. lá, já viram ela e já levaram embora também. Eu Sim. acho que daquele ano Sim. você já foi embora, né, Nádia? Sim. Aí fiquei um ano lá no Regina, né? E eu lembro que eu comecei, era um final de ano, acho que era novembro. Aí fiquei outro ano inteiro e logo já fui embora. É. Olha, Eu que queria, porque legal. queria ir embora. É. Eu já E eu sabia que era acabei aquilo que eu também, queria. nesse ano que você ficou no Regina, eu também fui embora, né? Porque Sim, eu fui sim, para a vida acadêmica, né? E sim. hoje, coincidentemente, as meninas do grupo que eu voltei a ser treinadora que avisaram dessa live, a Liege, Ai, que que está legal. no grupo, falou assim, gente, a Nádia está do grupo. Eu falei, eu vou entrar para falar um oi para ela, porque hoje eu trabalho numa universidade, estudo psicologia, e você ia falar justamente sobre isso, né? Sim, Então, legal. mas me convenceram e basquete está no meu sangue, e esse ano eu voltei a trabalhar com as Ai, meninas que no legal. universitário. Que Então, legal. assim, está sendo maravilhoso esse retorno. Sim, Primeira bom se vez que eu fui de tiver. shorts para a universidade para dar treino. Mas Bom, que já se legal tiver algum saber de todo o seu treino, percurso. se tiver algum treino aí, pode me chamar Você que eu está em vou. Maringá? Tem Marialva na Em casa dos Marialva? amigos. É que você sempre foi de Marialva, né? Sim. Por enquanto a gente está proibido de ir na universidade. Eu dou uma Mas, fugidinha, eu sempre vou numa quadrinha aí em Maringá. mas assim que a gente retornar, se você estiver por aqui, a gente te avisa. As Perfeito. meninas têm seu contato, elas já tinham Sim, falado, algumas já tinham comentado. sim. Mas Que que legal, legal. Bom você falar não com você. mudou nada. E eu um dia quero ver você jogar ao vivo, assim, quem sabe Claro. ainda vejo. Sim, sim. Mas Que muito bom bom. falar com você. Parabéns, Alberto, pelo Imagina. trabalho. Você também trabalha com psicologia, né? Não, eu tô terminando, eu sou engenheiro, né? Eu tô terminando a educação física por amor mesmo, mas o amor pelo Ah, basquete feminino é muito grande. E aí, Nádia, aí, ó, a gente já tem um elo da corrente aí, ó, para Sim, começar algo a sim, respeito disso. sim, com certeza, Tá né? Vai vendo poder como ajudar a nada é por gente. acaso? Sim, Aí, sim. eu tenho estudado ansiedade, depressão, e as pessoas ainda têm muito preconceito, tem. né? Muito preconceito. É muito difícil admitir que você tem, né? É muito difícil você, no meio acadêmico, admitir. Eu, há 6 anos, trato da minha depressão. Eu tinha ansiedade, mas não sabia que tinha, porque o envolvimento no trabalho, o esporte, nunca me deixaram perceber. E Sim, aí, por um problema pessoal, né, de uma separação, me levou a esse problema. E hoje eu tento falar abertamente, porque eu sei que pode ser tratado, né? Eu já estou finalizando o meu tratamento e eu tenho visto muitos atletas em situação de ansiedade, principalmente nesse momento em que eles estão parados, que eles não sim, conseguem, né, se Sem uma envolver no perspectiva treinamento, de sem futuro, né? perspectiva, sem saber se vão ter equipe, patrocínio. Uhum. sim. Então gera uma ansiedade, e eu acho que isso precisa ser conversado mesmo. Que bom que a Sim. Nádia tocou nesse ponto e que vocês estão falando sobre isso. Que bom que você entrou na Legal. live aí.
Eu agradeço ter aberto. Vou fechar aqui para vocês continuarem. Tá bom, muito Obrigada. obrigado, viu? Prazer te conhecer. Eu vou fazer, tem uma jogadora aqui Hum, que ela é uma gracinha, essa menina. Eu acho que, assim, pra mim ela é uma das grandes, dos grandes nomes aí pro futuro do basquete feminino brasileiro. É a Letícia Senf. eu sei quem que é. Ela é minha parceira aí. Ela entrou e fez uma perguntinha aqui pra você, ó. Boa Hum, noite, né? E como foi pra você se adaptar aos diferentes países e idiomas? Então, olha, eu tive um pouco de dificuldade no começo em Atlanta e eu achava que eu falava alguma coisa em inglês, mas lá eu descobri que não sabia quase nada. Como eu Acho te que falei, eu todo tive mundo é apoio. assim, né? Acha que fala. Acho que fala, mas minha É. mãe gastou aí dinheiro em cursos que não levou para nada, enfim. Em Atlanta eu tive o apoio do Fábio e da Érica, né, que me ajudavam bastante. Uhum. E ajudar foi bom e ao mesmo tempo poderia ser melhor se no caso eu estivesse sozinha, porque assim eu teria que me virar e aprender de qualquer jeito, né? E aí, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo. Em indiano, eu já me vi sozinha, eu também já tinha mais maturidade, então eu me conseguia me virar lá. Uhum. E hoje eu acho que eu consigo falar bem assim, né, inglês. E espanhol para mim não foi muito difícil. Eu achava que eu também entendia tudo, e na verdade, quando eu cheguei lá, vi que eu não entendia nada, né? Uhum. Mas ao decorrer assim, dos dias, do contato ali com o basquete, porque parece que a língua do basquete é universal, né? Uhum. Então, nesse mesmo primeiro ano eu já falava, já entendia e, claro, já passei, eu vou para o meu quarto ano na Espanha e já falo fluente não, mas já consigo me virar bem lá. Bacana. Tem uma pergunta também aqui da Bia, da Ana Beatriz, outra fera aí do futuro do basquete feminino aí. Ela tá te perguntando, você jogando na Europa, em se tratando de cultura e principalmente nos clubes, não lidar bem com esse tema, né? No caso, o tema da Uhum. depressão. Você conseguiu conversar com algum terapeuta lá? Sim, boa pergunta. No meu último ano em Girona, eu tive que procurar ajuda, eu comecei a passar com um terapeuta. Eu passava semanalmente, porque lá eu não entendia, porque tinha alguns momentos que eu me sentia triste, se eu estava jogando bem, era sempre o destaque, minha vida amorosa estava bem, tudo, minha família estava bem, e não tinha motivo para eu me sentir daquele jeito. E eu não conseguia dormir. Foi então que eu procurei um terapeuta e fiz praticamente todo esse ano de terapia, né? E porque, claro, as meninas eu falava para uma ou outra, mas elas não entendiam, então eu precisava de uma ajuda, né? Hoje em dia, quando eu estava agora na França, eu procurei uma ajuda aqui do Brasil mesmo, né? Uma amiga me indicou uma psicóloga e eu comecei a fazer terapia por Skype desde lá e até hoje eu estou fazendo com ela agora presencialmente, né? Que ela é de Maringá. Então isso tem, olha, eu não sabia que terapia é algo tão bom assim, né? É, Meu Deus, como muda. Meu a Deus, gente eu estava já. conversando ontem a respeito disso, né? É, Da importância do efeito de algumas coisas, o efeito sim, positivo de algumas atitudes nossas, igual sim, que eu comentei para você que no meu caso é a corrida, né? sim, Correr para mim mas não correr essas corridas de rua competitivo, não, correr, ir sim, para praça e correr, colocar o fone de ouvido e se desligar do mundo ali. Isso para sim, mim é um fator milagroso, assim, né? sim. E a oportunidade também de conversar com o terapeuta também é muito bacana. Muito legal. Bom, é isso, eu tô fazendo ainda a terapia, então. A Maíra, a guerreira Maíra, a Maíra é técnica da equipe de basquete do Uni Santana, uma treinadora Legal. fenomenal da nova geração aí. Né? Ela tá falando uma coisa importante que a gente até conversa, porque eu sou auxiliar dela lá no time. E ela tá falando uma coisa importante. Quantas meninas podem estar
psicologicamente frágeis, né? E a comissão técnica às vezes não sabe. A grande maioria das vezes não sabe. Nunca sabem, E né? a cobrança vem em cima disso, né? E às vezes isso potencializa o problema. Na Claro, grande maioria dos casos, né? sim. Porque a gente já tem a nossa própria cobrança, né? Exatamente. Beto, Oi, desculpa atrapalhar, que eu queria fazer uma imagina. perguntinha para a Nádia e é Fica à vontade, bom, Maíra. tá bom. Nádia, o problema que você teve, assim, os episódios, o basquete, você coloca ele como fator ele te ajudou, até que ponto ele te ajudou e até que ponto ele te atrapalhou? Porque você ama o basquete, mas ele é sua profissão, é o seu Sim, ganha-pão. Então você tem aquela cobrança, tem a questão das convocações, você pega a seleção desde a categoria de base, sim. né? Então, até que ponto foi um fator de ajuda ou em muitos momentos ele atrapalhou? Então, depende da situação, igual para mim. O momento que atrapalhou foi quando eu estava em Indiana. Claro, já tinha o fato de eu estar lesionada, não estar conseguindo render, não conseguia fazer o que eu poderia fazer. E aí eu me via, claro, depressiva, né, pelo fato de estar sozinha e tal. Nesse caso, o basquete meio que me atrapalhou, porque eu me via em momentos de treino querendo, sabe, pegar minha bombinha, pegar minha água e sair correndo, porque eu realmente acordava sem vontade nenhuma de ir pro treino. E eu acho que foi só nesse caso que me atrapalhou, porque aí eu tinha uma grande oportunidade, sabe, de me vingar na WNBA e via assim, escorrendo a cada dia nas minhas mãos, né? Até que a gente chegou no acordo, eu com a comissão técnica lá, eles sabiam, eu acho que eles sentiam que eu não estava bem. E aí eu decidi também vir embora pro Brasil, fazer minha cirurgia e foi. Eu cheguei no Brasil, depois que eu fiz minha cirurgia, parece que virei o capítulo, sabe? Eu comecei a ficar bem de novo. Então acho que só nesse momento que me atrapalhou. Que bom, Nath. E... Mas Bacana. em outros casos, eu acho que me ajudou, porque quando eu entro na quadra assim, sabe? Saber que você é uma peça fundamental no time me fazia esquecer de tudo, sabe? Eu me sentia muito bem mesmo naquele momento, né? Que bacana. Ah, tá. Então é importante mesmo, né? Porque a gente, às vezes o técnico ele cobra a jogadora por tantos aspectos e não sabe o que está passando, né? Não só o técnico, Sim, a comissão em geral. Então é é, muito importante mesmo esse caso, né? Como o é, basquete ajudou na maioria das vezes, tinha momento que aquilo, às vezes o que a menina menos quer é cobrança, é fardo, é obrigação. sim, Saber sim, identificar essas coisas é um trabalho importante que ninguém dá importância, né? sim. Exatamente. E eu acho que no esporte profissional, depende do técnico também, mas cada vez é mais distante, é mais visto como um trabalho mesmo, né? Eu acho que é quando categoria de base tem mais aquele afeto, a técnica pergunta como que tal atleta tá, se tá bem, se tá mal. Mas na profissional eles veem a gente, infelizmente, como uma máquina ali, né? Bacana. Nádia, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu queria mostrar. O Camargo, ele tá aqui botando fogo no parquinho aqui no chat. Aí ele falou que você fala fluentemente mandarim em Shenzhen. É mentira, gente. Ai, Camargo, olha. O bom é que eu te amo muito, viu? Nossa, Camargo é demais, tá no meu coração. Vitória Colhado é da família? Então, eu não sei. Victória Colhado. Ela está perguntando aqui, Nádia, como foi para você ingressar na sua carreira? Você sempre teve o apoio da sua família e o reconhecimento deles? Sim, a Luciane pode falar isso. Minha mãe todo dia me levava para Maringá, ficava esperando no carro treinar. E minha mãe sempre me apoiou. Até quando eu quis ir para São Paulo, vamos ver hoje em dia qual mãe deixaria uma criança de 13 anos que mora no interior ir para São Paulo. É difícil, né? Então minha mãe sempre me apoiou, sempre mesmo. Bacana. É outra coisa, outra situação que nem todas as atletas, eu acredito que a grande maioria, não tem, né, esse apoio Sim, dentro de casa, da família. E isso sim, começa desde a base. E isso vai potencializando também um monte de coisa que quando chega lá em cima, pronto, já está precisando do sim. psicólogo.
né? A Luciane fez outra pergunta aqui, Nádia, uma pergunta bacana. Ela está perguntando se em alguma equipe que você participou havia um trabalho com psicólogo ou o treinador trabalhava com habilidades mentais, assim, com algumas habilidades mentais. Sim, em Recife, lá com o Roberto Dornelas, a mulher dele, a Rosângela, lá psicóloga, então a gente tinha esse trabalho. Eu lembro que toda semana a gente fazia um trabalho em conjunto e também, claro, quem quisesse conversar com ela chamava no individual e eu, no caso, era uma dessas que ia lá no individual conversar com ela também. Poxa, que bacana. Você falou duas vezes na sua palestra sobre o Recife, né? Eu tive o prazer de fazer uma entrevista com o Dornelas sobre o projeto dele logo no começo, quando eu montei os perfis, né? Quando eu criei os perfis. E ele comentou qual foi a inspiração dele, o que ele tem de inspiração lá no projeto dele, né? E ele comentou sobre o trabalho de uma excursão que ele fez para W, acho que não sei se foi na época que você estava lá. E ele teve o privilégio de conhecer os bastidores, né, de como funciona, como é estruturada uma equipe da WNBA de forma multidisciplinar. E isso ele procurou trazer para o projeto dele, né? Sim. O Camargo tá aí, eu fiz teste com o Camargo ontem de conexão, ele não falou para mim, mas eu até esqueci de perguntar. Mas eu acredito que deve ter também um trabalho com psicólogo. Camargo, no seu projeto aí, tem trabalho com psicólogo aí? Eu acho que ele foi deve ter ido ao banheiro. Então, mas porque o que eu queria dizer com isso? Eu acho que esse é o caminho, né, Nádia? Você procurar desenvolver em todas as equipes, assim, pelo menos na nossa realidade aqui, e da forma que dá para fazer, inserindo essa psicologia esportiva aí para estar auxiliando e ajudando vocês. Beto. Oi! Boa noite a todos. Lavou a mão, Camargo? Nadinha, quero aproveitar, eu ia escrever uma coisa aqui, me permita só falar uma coisinha aqui, que eu estava escrevendo. Deus nos dá, através do basquetebol, presentes maravilhosos, né? Exatamente. Maravilhosos, né? Durante essa vida toda que eu tenho, recebi vários, principalmente dos atletas, que eles são as pessoas mais importantes. Sem eles não tem nada, né? Uhum. E embora a Nádia não tenha sido minha atleta ainda, um dia será, com certeza, ela foi um dos presentes mais incríveis que eu já recebi. E ela sabe disso. Nós tivemos um encontro em Shenzhen, eu não a conhecia, e é uma coisa inacreditável. O carinho, o amor, é como fosse minha filha. É uma coisa que transcende a compreensão normal, assim, dos conceitos do que é gostar, do que é porque tem que ter uma convivência, enfim. Não quero falar muito, senão acabo emocionando aqui. Na minha equipe agora, nós temos um psicólogo, né? Chama-se Pedro. Ele faz esse apoio, tem esse apoio para a equipe na LBF. Beijo, Nadinha. Beijo, te amo. Também. Obrigado, Camargão. Valeu. Nádia, e aí? Foi fácil? Legal. No começo não, viu? Sério? Gente, eu quero agradecer aqui, né, a presença da Nádia aí, uma pessoa que eu admiro muito, assim, desde que eu conheci, que a vi pela primeira vez, uma pessoa de um coração gigante, né, que tem uma história de superação. As pessoas, eu acho que todos que estão aí, eles conseguiram perceber, desde que você começou a falar, toda a sua vida, a sua trajetória é costurada pela superação, né? E isso é muito bacana. A gente tem que buscar esses exemplos positivos como o seu e multiplicar isso. Você precisa falar para mais pessoas, Nádia. Você precisa falar para as atletas mais jovens. Você precisa espalhar isso. Eu sinto que você tem essa missão, assim, sabe? Porque eu percebo que você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. E você pode ter certeza que tem milhares de meninas que nesse exato momento que a gente está conversando aqui, que gostariam de estar ouvindo o que você falou aqui, né? Meninas atletas que
têm os seus problemas, estão passando pelas suas situações de vida difíceis e às vezes muito difíceis. Eu me identifico muito com você, também já passei por esse processo da depressão e eu sei o quanto isso afeta, né, a cabeça de um ser humano que não tem não é um atleta. Imagina um atleta que tem que lidar todo dia com pressão, com performance, com números, né, enfim. Sim. Eu quero te agradecer demais, demais mesmo. Eu sabia que ia ser uma palestra muito assim enriquecedora pra gente. E eu gostaria de fazer agora, eu gostaria de fazer uma coisa que eu faço todas as vezes aqui com as pessoas que têm participado. Eu queria que vocês abram seus microfones aí, se for possível. Pode abrir o microfone aí, vamos dar uma salva de palmas pra Nádia. Pode abrir aí o microfone, galera. Vamos lá, quem tá dormindo aí, acorda. Quem foi no banheiro, chega junto aí. Vamos bater palma pra Nádia aí. Vamos, Bia. Sai da cama. Nádia, obrigado mesmo, viu? E beijão no seu coração. Eu não posso esquecer, eu tenho que agradecer a Confederação Brasileira de Basquete, agradecer a Uni Santana pelo apoio. E sexta-feira a gente tem outra palestra maravilhosa com o senhor João Camargo. Eu quero convidar vocês todos a participarem. Me sigam lá nas redes sociais, @WBasketballChampions. E vamos multiplicar boas práticas aí e engrandecer cada vez mais o basquete feminino. Nádia, tá com você agora, quiser falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a todos vocês que puderam estar aqui, né, escutando um pouco da minha história, um pouco da minha vivência no basquete. Agradeço muito. Para mim foi minha primeira live. Sério? Mas eu tava um pouquinho mais nervosa. Imagina. A outra que eu participei com a seleção foi mais assim de fora. Falei pouco e então essa está sendo realmente minha primeira live. Desculpa aí se eu fiquei um pouco nervosa, mas gostei muito de ter participado e obrigada, Beto, por ter me chamado. Nós que adoramos e nós vamos ter... Tô com umas ideias já aqui, a gente vai ajudar muita gente ainda, você pode ter certeza, muitas atletas ainda. Tá bom? Fica com Deus. Tá bom. Gente, beijo no coração de todo mundo. Boa noite aí pra vocês. Até sexta-feira. Ai, pedi o Insta de vocês. Não sei o Lu, seu, não o achei meu aqui. É Nádia Colhado. O meu é Ó. esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu marcar aqui. A Lu, ó. Conversa com a Lu, Nádia. Vamos multiplicar isso aí. Sim, já ela vai me adicionar ela. Eu vou adicionar. Nádia é fácil. O teu, Alberto, qual é? Esse aí, ó. Eu coloquei no chat aí, tá? Ah, por isso que eu não achei. W Basketball Champions. Ah, muito chique. Pode procurar lá que nós estamos juntos lá. Tá bom? Tá ótimo, gente. Beijo, Parabéns aí, Nádia. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.